Vamos ao Curso Fé. Muito bem, amigos, de volta ao Curso Fé. Nós estamos no módulo 1, Determinação, e essa é a lição de número 33, cujo título é Fatos sobre a Libertação dos Demônios. E nós estamos hoje na parte 14ª. Cada dia nós estamos aprendendo um pouco mais daquilo que a palavra de Deus revela sobre a origem, sobre a ação dos espíritos maus, sobre a obra dele no meio da humanidade. Nós não estamos num curso específico sobre espíritos maus, mas dentro do curso de determinação, do modo da determinação. Porque é impossível uma pessoa determinar a bênção, tomar posse daquilo que é dela, se ela não conhece a maneira, o modo de operação dos espíritos maus. Muitas pessoas perdem as bênçãos de Deus, não é porque elas não têm fé em Deus, não é porque elas não se consagram a Deus, é porque elas não aprendem aquilo que a Bíblia fala sobre a operação dos demônios e elas não agem igual Jesus agia com os espíritos maus. Ora, se os espíritos maus fossem coisas que nós devemos ignorar, que nós não deveríamos dar atenção nenhuma à obra deles, que nós não deveríamos combater, Jesus não passaria grande parte do seu ministério exatamente lutando contra essas forças. Ele, que é o nosso exemplo, o nosso mestre, o nosso padrão, ele simplesmente não nos ensinaria uma coisa que não deveríamos fazer, porque Jesus veio para realizar a obra de Deus, para nos ensinar como é que nós devemos realizá-la. Ele não poupou esforços. Ele encontrou-se com os espíritos maus. Ele sabia que eles eram os causadores de sofrimentos, de doenças, de perturbações na vida de multidão de pessoas. E ele sempre ensinava as pessoas qual deveria ser a atitude delas para com os espíritos maus. Quando hoje aparece algum iluminado por aí, dizendo que demônio é figura de retórica, que demônio não é para ser combatido, que isso é só para o meio do povo atrasado, esse cidadão é nada mais e nada menos do que um missionário do inferno, cuja missão principal é tirar do povo esse entendimento, esse ensinamento que Jesus deu. Porque quando as pessoas não acreditam que o demônio está perturbando, que o demônio é o causador dos sofrimentos, o que acontece? Os demônios continuam agindo. É a mesma coisa que você tenha um mercado, um armazém, e sem que você venda determinada mercadoria, ela vai desaparecendo. E você então consulta o seu gerente, ou você consulta uma outra pessoa, e ela diz, não, ladrão aqui não existe. Foi porque naturalmente nós vendemos, nós nem nos apercebemos que haviam vendido a mercadoria. O ladrão ouve isso, talvez ele seja até um funcionário, ele diz, puxa, essa pessoa é legal, eu estou roubando, eu estou dando um prejuízo, e ela foi consultar com uma pessoa que diz que ninguém está roubando, então eu posso roubar mais. Quanto menos a gente falar dos demônios, mais nós estamos agradecendo a ele. Aquele cristão que diz, não, eu não gosto de demônio, mas simplesmente eu não me meto com essas coisas. Eu não vou me envolver com essas entidades. Eu não quero nem saber se elas existem ou não. O demônio está batendo palma para eles. Puxa, é isso que eu quero. É isso que eu preciso. Que você esqueça de mim. Que você diga que eu não existo. Essa pessoa está fazendo um grande benefício. Mas quando uma pessoa descobre a ação dos espíritos maus, a obra deles, e ela se atreve a crer em Deus, e ela começa a desmascará-los, a ensinar as pessoas a verdade, essa pessoa causa um verdadeiro reboliço no inferno. Nós temos que nos levantar. Satanás e os seus demônios concluem. Nós temos que espalhar qualquer coisa sobre esse cidadão, porque senão ele vai causar um grande prejuízo. Então eles começam a levantar os santos, aqueles que são impecáveis, aqueles que são donos da verdade, aqueles que impostam a voz
e falam como se fossem autoridades no mundo espiritual. E muitas pessoas acreditam neles. A verdade é a seguinte: obra dos demônios existem por toda parte. E, infelizmente, dentro das igrejas, os demônios estão agindo, estão arrasando, os espíritos maus estão destruindo a vida de muitas pessoas. Existem adoradores de demônios por todas as partes. Pessoas que estão, algumas sem saber, adorando aquele que nunca deveriam adorar. Outros fazendo conscientemente. O que é que os adoradores de demônios deveriam fazer? Bem, os adoradores dos demônios devem arrepender-se. Vamos ver o que diz a Bíblia, Apocalipse, capítulo 9, versículos 20 e 21. O Espírito de Deus está falando sobre a sexta trombeta. E aqui ele começa no versículo 13 falando: então diz que aqui certos anjos foram soltos e que andaram fazendo uma destruição. E no versículo 20 diz o seguinte: os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Essas pessoas vão ter uma grande recompensa. A perda delas será grande. Diz aqui o Espírito Santo que elas não se arrependeram para deixarem de adorar aos demônios. Se você é uma pessoa que não vive a palavra de Deus, se você é uma pessoa que não pratica aquilo que a palavra de Deus ensina, você precisa arrepender-se. A Bíblia diz que quando nós não estamos adorando a Deus, nós estamos adorando aos demônios. E há muita gente que está exatamente nesta advertência de Deus. Eles não estão deixando de adorar os demônios. Não estou dizendo que todo mundo se prostra diante de um Exu, de um caboclo, e adora ele. Mas muitas vezes a pessoa adora o demônio, mesmo odiando essas entidades. Você é um cristão. Você vai e se diverte, como se divertem as pessoas do mundo. Carnaval, lá você está no meio da turma, fazendo a mesma coisa que eles fazem. Você acha que aquela festa é de Deus? Ah, missionário, mas também não é do diabo. No mundo espiritual, não há meio termo, não há neutralidade. Só existe luz e trevas, bem e mal, amor e ódio, Deus e o diabo. Se você não pratica o que a palavra de Deus diz, você está praticando o que o demônio quer. Não existe meio termo. Você que se fantasia ou vai para um baile, ou para uma outra festa de luxúria, você não vai me dizer que uma festa em que as pessoas aparecem nuas ou seminuas, em que a carne é consagrada, as próprias canções, em que as pessoas perdem o respeito por elas mesmas e entram numa ação satânica. Não vai me dizer que aquilo ali é uma coisa de Deus. Deus está longe dali. Aquilo é uma maneira da pessoa adorar o diabo. Eu não sou contra muitas coisas úteis, por exemplo, esporte.
Eu não vejo nada de uma pessoa jogar futebol, vôlei, basquete, dele participar de uma maratona. Não, eu acho isso até saudável, eu acho que as pessoas devem participar. Mas quando você deixa de ir à casa de Deus para ir para o jogo, você está adorando o diabo. A sua igreja, o culto dela, onde se aprende a palavra de Deus, é aos domingos de manhã. Mas você, domingo de manhã, tem que bater a sua partidinha, a sua pelada, o seu jogo. Você está negando a Deus o culto para poder ir a um esporte daquele. Aquilo é adorar o demônio. Não, eu acho que você deve praticar o esporte, mas há horas para se praticar. Você sabe que em certos lugares, o que se vê são ídolos. E você vai lá e não vê nada de mal de se curvar diante deles, de se benzer e de pedir a ele a proteção. Mas onde é que você viu isso na Bíblia? Você não está cultuando a Deus, você está cultuando aos demônios. Uma missionária Soares, aquilo para mim não existe. Se não existe, por que você vai lá? Aqui diz: os outros homens que não foram mortos por essa praga não se arrependeram das obras de suas mãos, para deixarem de adorar os demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. É claro que um ídolo não é um demônio, mas o culto ao ídolo é de um demônio. Meu irmão, se a Bíblia não nos ensina algo, não vamos bancar os sábios e tentar aprender. Mas se a Bíblia condena, e olha que ela condena e condena pesado o culto aos ídolos, tenha um nojo, um ódio para aquelas coisas. Afaste delas, fique só com a palavra de Deus. Há outros que estão invocando entidades. Eu não encontro um pecado mais sujo, um pecado mais imundo, que mais provoca Deus, do que quando uma pessoa se abre para um espírito mau. Quando a pessoa conversa com esses espíritos, quando a pessoa obedece a esses espíritos. Alguém diz, mas não há perdão para essa pessoa. Não há, porque a Bíblia diz que eles deviam se arrepender e deixar de adorar os demônios. Deixar de adorar os ídolos. Mas a pessoa acha que não, porque afinal de contas Deus não é tão severo assim. Nós temos que resistir a uma tentação satânica de tentar modernizar o Senhor Deus. Deus é moderno. Ele é mais moderno do que você poderia pensar. Mas aquilo que o Senhor nos adverte, não faça, nós não devemos fazer. Você pode pegar uma lata de formicida e tentar modernizá-la. Cuidado, veneno, você põe, nem tanto. Isso é tabu. Tome essa formicida, você vai morrer. Outro veneno sequer. Mas eu modernizei. Você modernizou, mas aquilo não pode ser modernizado. O culto aos demônios sempre será combatido, sempre será recompensado com a perdição eterna. A pessoa que não se arrepende, a pessoa que se prostra, a pessoa que faz a vontade do demônio, Deus está advertindo, é hora de se arrepender. Deus não vai modernizar-se desta maneira. Culto aos demônios agora é permitido. E há pessoas que estão me assistindo. Gente finíssima. Gente que ama a Deus, a Jesus de todo o coração. Mas que também tem um lugarzinho para o culto aos espíritos. Porque afinal de contas, missionário, isso vem de família. Nós sempre reverenciamos uma certa entidade. Ela sempre agiu do nosso meio. Para com isso. Não, mas me disseram que eu era médium e que eu deveria desenvolver-me e que essa entidade seria a minha protetora. Para com isso. O Senhor é quem deve guardar você.
O Senhor é quem deve receber dos seus lábios a sua adoração. Não empreste a sua boca para essas entidades. Não empreste o seu coração para ter um lugar para elas. Ao contrário. Olha, é bom servir a Jesus. Eu agradeço a Deus, porque aos 6 anos Ele me salvou. Antes dos 6 anos, se algum dia eu fiz um pedido, uma adoração a um ídolo, a uma entidade, eu era muito infantil, muita criança para lembrar-me disso. Mas eu te garanto, depois que eu aceitei Jesus, eu nunca, aos 6 anos, me dobrei diante de uma força dessa. Eu lembro-me, na escola primária, onde eu estudava, no grupo escolar, havia umas pessoas que gostavam da idolatria, e naquela época era costume colecionar santinhos. Havia um rapaz, ele era filho da professora, e ele era sobrinho de um sacerdote de uma religião, e ele tinha 12.000 santinhos. Os outros, que tinham 1.000, 2.000, invejavam. Eu não sei se esse tio dele trazia de Roma os santinhos para ele, não sei como, eu sei que ele tinha. E ele um dia disse para mim, ele disse: Romildo, eu vou lhe dar a minha coleção a maior, para você deixar essa fé que você tem no Evangelho e passar para essa fé nessa religião. Ele disse: rapaz, eu vou ficar famoso? Ele disse: vai, você vai ter a maior coleção, mas a minha fé é viva em Jesus. Eu aceitei Ele como meu Salvador, Ele é o Senhor da minha vida. Você pensa o quê? Ele disse: não, eu lhe dou isso aqui, aquela imagem. Eu disse: isso aqui é bom para matar passarinho. A criança gostava de jogar pedra em passarinho. Ele disse: não faça isso, isso é de Deus coisa nenhuma. Leia lá na Bíblia, eu citei o versículo para ele lá em Êxodo 20, versículos tal, em que o Senhor Deus diz: não farás para ti imagem de escultura, nem te servirás, não te curvarás a ela, porque o Senhor teu Deus tal. Meu amigo, Deus está falando muito claramente. Se você é uma pessoa que tem dado culto aos espíritos, que tem praticado idolatria, que tem entrado para o pecado, é hora de você arrepender-se. Deixa eu ler aqui o versículo que diz o seguinte: os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para deixarem de adorar os demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Aí a coisa para ele ficou séria. Deus está chamando você para um arrependimento, para uma mudança total e completa. Agora, se não serve para você, não serve para outro. Não pega as coisas e dê para uma pessoa: toma, é seu. Não, quebre, jogue fora. Limpe-se completamente. Se Deus lhe chama para o arrependimento, Ele tem um propósito. E Ele quer que você seja uma pessoa limpa. Arrependa-se das feitiçarias, dos seus pecados, da sua adoração que você tem dado a outrem, e fique só com Jesus. Tá bom? Vamos passar a outra lição.